Não deixe para amanhã o que você pode começar ainda hoje. Essa é uma série de vídeos que eu estou fazendo aqui para o YouTube, com ingredientes que eu extraí desse livro aqui, ó. Comer para não envelhecer. E claro que você já viu aí na thumbnail e no título que hoje nós vamos falar de linhaça. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Linhaça é um ingrediente tão maravilhoso para o nosso corpo. Você não consegue acreditar. Quando eu fui lendo esse livro, olha, vou falar aqui para vocês. Quando a gente olha, já falei isso no outro vídeo, mas vou falar de novo. Quando a gente olha aqui atrás, a gente vê quais são os alimentos que são mais citados, porque aqui atrás tem as referências, né? E aí, olha isso, a linhaça é citada na 52, na 101, 124, 125, 130, são muitas, tipo, acho que aqui tem umas 20 páginas mais ou menos, em que ele cita a linhaça. E para que serve a linhaça? Então vamos falar sobre isso? Ó, eu tenho a tabela, lembra que eu falei para vocês já? Da leitura desse livro, ó, vamos lá, vamos por partes, né? Esse autor aqui, Michael Greger, ele gastou 3 anos para escrever esse livro. Por quê? Porque ele precisava reunir todos os estudos que tinham feito sobre todos esses alimentos por todo o mundo. Então ele traz ali dados das comunidades mais longevas do mundo. Ele traz um conceito sobre as 11 vias do envelhecimento, quais são as 11 formas que o nosso corpo tem de envelhecer, para a gente entender cada uma delas e entender como é que a gente pode prevenir, como é que a gente pode realmente não é que eu não, ele fala aqui, como é que ele fala? Que é o poder dos alimentos capaz de retardar os efeitos do tempo na sua saúde. Então essa é a palavra que eu estava buscando, retardar, né? Porque o envelhecimento, todo mundo sabe que todo mundo vai envelhecer. Não tem outro jeito. Porém, o que quase ninguém sabe é que a gente pode mudar esse caminho. Porque o que ele trouxe no livro aqui, bem no comecinho do livro, é sobre um conceito que se chama Health Span, que é a qualidade de vida no fim da vida. Porque a nossa expectativa de vida aumentou, né? A gente está vivendo mais anos do que se vivia no passado. Porém, com menos qualidade de vida. Isso significa o quê? Que chega no final da vida, a gente não consegue caminhar, a gente não consegue fazer exercício, a gente não consegue se levantar sozinha. Então, exatamente, esse livro, ele tem por definição aumentar o health span, a qualidade de vida no fim da vida. E claro que retardar os outros efeitos do tempo são uma consequência, né, disso. Então, exatamente, ele vai trazendo, e aí ele vai alimentando, vai enumerando todos os alimentos que ele deve fazer. Só que ele não tem isso de uma forma resumida. Não tem aqui no final um resumão assim, que você vai bater assim, peraí, vamos ver quais são os alimentos que ele mais citou. Quando eu terminei de ler o livro, às 750 páginas, eu me vi um pouco confusa. Pensei, gente, mas o que estava escrito lá no começo que eu já não lembro mais? Aí eu comecei a ler de novo. Daí, quando eu li de novo, eu fiz um resumo junto com as Saudabilindas. Fiz três aulas, né? E aí, dessas 3 aulas, eu também gerei essa tabela, que é essa tabela resumo, que tem todos os ingredientes com resumo. Tem assim, ó, o alimento, qual é a parte do corpo e quais são os benefícios principais de cada um dos ingredientes. Então, tudo isso hoje virou um curso, que é 750 páginas em 3 horas. É um curso que eu disponibilizei na Hotmart para você que quer cuidar da sua saúde, que está aqui me assistindo, que gostaria de poder ler um livro como esse, mas que não tem nem coragem de comprar, porque é um livro de 750 páginas. Agora, se você quer ler o livro, tem o link do livro aqui embaixo na descrição desse vídeo também, tá? Então aqui tem tanto o link do livro, se você quiser comprar, quanto do resumo do livro, que eu vou te falar uma coisa. O resumo está ainda mais barato que o livro, é verdade. Eu coloquei a esse valor super acessível, gente, R$ 97. Você tem acesso a essas 3 horas de aula e mais essa super tabela, tá? Por apenas R$ 97, em que resume tudo isso aqui. Eu gastei 1 ano para ler esse livro. Então você vai fazer um ano de trabalho por R$ 97. E ainda talvez 1 ano de trabalho não, porque se você começar a ler esse livro, você não vai ainda conseguir essa tabelona. Você vai ter que fazer essa tabelona com as suas próprias unhas. Sendo que se você compra o resumo do livro, você já compra os slides, todo o material didático, você compra essas aulas, que tem eu explicando sobre os principais conceitos do livro, e ainda essa tabela. Vamos falar sobre a linhaça? Vamos consultar a nossa super tabela, claro! Então vamos lá. Linhaça. Quais são os sistemas e as partes do corpo pela qual a linhaça é benéfica? Ela é boa para o intestino,
para a próstata, para as articulações, para os hormônios, para a pele e para a circulação. Deixa eu falar uma coisa sobre a pele. A pele, tá, é o maior órgão que existe no corpo humano. É o nosso maior órgão, né? E pela pele, quando vai passando o tempo, a nossa pele vai ficando mais porosa. Quanto mais idade a gente tem, os idosos têm uma pele bem porosa. Você já viu que a pele do idoso ela é bem fininha assim? Então, o que ele fala ali no livro? Para a gente cuidar muito da nossa pele, exatamente para evitar infecções. Então, a linhaça é essencial nesse processo. Agora, quais são os benefícios principais da linhaça? Está escrito na nossa tabela, eu vou ler para vocês. A linhaça alivia a constipação. Ela é melhor do que o psyllium para constipação. Então, se você tem, por acaso, alguma constipação, experimenta comer 2 colheres de chá de linhaça por dia. Você vai ver sua constipação ir para o espaço. Reduz os sintomas de próstata aumentada, alivia a dor articular. Quem tem osteoartrite, né? Quem tem alguma doença relacionada exatamente a essa articulação, a essas articulações, você pode, duas coisas, e aí eu vou falar um caso real, tá? Da minha mãe, que aconteceu com a minha mãe, né? A minha mãe tem um problema no joelho. Há muitos anos minha mãe tem problema no joelho. E aí, nunca que resolve esse problema. Sempre tá ali fazendo fisioterapia e tal, e tá sempre com esse problema no joelho. Quando eu fui visitá-la pela última vez, ali no final do ano passado, ela foi se levantar da cadeira e deu um creque. Fez aquele creque, sabe que você escuta creque? Fala, ai meu Deus! Aí ela, ai meu joelho! E ela falou que o joelho dela tava falseando há alguns dias. Sabe o que é falseando? O termo da minha mãe que ela usou. Mas o falseando é quando ela quer pisar e o joelho e a perna não segura, sabe? Falseia assim, falsa. Aí ela assusta, né? E aí aquilo deixa ela apavorada. E aí ela sente muita dor no joelho, principalmente quando ele tá assim falseando. Daí ele força, daí dói, daí faz esses creque, né? Aí eu falei com ela, olha, mamãe, a gente leu no livro Dr. Michael Greger, a recomendação para tomar, ingerir a linhaça e também para fazer emplasto. Porém, quando a gente vai consumir a linhaça, se você começar a observar, a linhaça, se você comer a linhaça inteira, você vai ver ela, a maior parte dela saindo no cocô. Ou seja, a gente não entrou para a nossa corrente sanguínea, não adiantou nada. Eu comi linhaça e não adiantou. Por quê? Porque eu tenho que consumir ela na forma de farinha. Ah, Drica, então eu já vou comprar a farinha de linhaça. Não, não pode. Calma. Se você comprar a farinha de linhaça, muito provavelmente ela já vai estar oxidada. E aí ela não vai trazer esses benefícios para o seu corpo. Ele orienta aqui no livro que a gente ele orienta e a nossa Nutri também dentro do Saudabilize nos orienta dessa forma. A gente deve triturar uma quantidade máxima que a gente vai usar para uma semana, tá? E aí a gente deve guardar num potinho fechado, um potinho de vidro fechado. Não precisa ser escuro. Tem gente que fala que precisa ser escuro, mas não precisa ser escuro, porque quando você fecha a porta da geladeira, lá dentro fica com escuro. E guardar dentro da geladeira, para ficar escuro, para ficar geladinho, para não oxidar. Tudo que você compra que pode oxidar, como café, a linhaça triturada, castanhas, tudo isso que tem essa questão de oxidação, a gente deve guardar dentro da geladeira no escuro, tá? Então, sempre. Por isso que o café, quando você compra o café, ele vem numa embalagem toda espelhada, você já viu por dentro? Um café de qualidade, claro, não estou falando do pilão, né? Mas estou falando de um café de qualidade. Ele vem numa embalagem hermética, bem fechadinha e toda espelhada por dentro, para exatamente evitar a entrada de luz. Porque a luz faz oxidar o café, a luz faz oxidar a linhaça, a luz faz oxidar o oxigênio e a luz fazem oxidar as castanhas e todas essas partes desses ingredientes. Então, quando a gente coloca dentro de um coisinho hermético, a gente diminui o contato com o oxigênio e a gente também diminui o contato com a luz. Então, é isso que você deve fazer com a sua linhaça também. Tá? Agora, voltando na história da minha mãe, são muitos fios que a gente vai começar a falar e aí vai abrindo, né? Vai abrindo os leques, eu sou assim, mas eu volto, tá? Eu vou, mas eu volto. Fica tranquila que eu volto no ponto da meada aqui. Então, pegando aqui o fio da meada, voltando na minha mãe, ela tava com esse dor no joelho falciano. Eu falei para ela, vamos fazer um emplasto. E aí nós fizemos com a linhaça inteira, não foi com a linhaça triturada.
que eu fiz? Não tem indicação no livro como é que faz o emplasto. Até fui ler de novo quando eu estava lá com ela, mas não está escrito, faça dessa forma. Criei na minha cabeça, né? Dado que sei mais ou menos o que é um emplasto. O que é um emplasto? É uma toalha aquecida. Então, aqueci essa toalha, né? Coloquei ela dentro de um vaporzinho, em cima de um vaporzinho quente. E aí fiz ela ali. E aí eu fiz um gel de linhaça, com a linhaça inteira mesmo. E aí coloquei no centro dessa toalha molhada, essa toalha que tá com vapor, né? E ela tá quente. Então eu fechei assim, como se fosse uma embalagenzinha, um envelopezinho, e passamos no joelho da minha mãe. E ela dormiu a noite inteira com aquele emplasto. No dia seguinte, ela disse: minha filha parece que tirou com a mão a dor, assim. E aí ela passou a usar todos os dias. E desde então, acabou a dor no joelho. Acabou. Com a simples mudança na vida dela. Começou a colocar o emplasto à noite, começou a comer mais linhaça. As articulações dela começaram a se regenerar. Olha que lindo. Olha que potente que é a linhaça. Bom, voltando, o que mais que a linhaça pode fazer para você que está na menopausa? Diminui os fogachos, as ondas de calor na menopausa. Então, isso a nossa Nutri já trouxe lá desde o começo. Quando a gente começou o Saudabilize, logo no começo tinham muitas perguntas sobre menopausa, porque tinham muitas mulheres na menopausa, pós-menopausa, e aí tinham muitas perguntas relacionadas a isso. E ela sempre trazia a linhaça como recomendação para diminuição dos fogachos. E o que melhora também? O açúcar no sangue. Então a linhaça, ela é maravilhosa. Agora sim, adianta você consumir a linhaça uma vez na semana? Não, não é. Tem que ser todo dia. E posso dizer para vocês, é um ingrediente que eu comia muito raramente. Quando eu queria fazer o ovo na receita vegana, sabe? E que também isso é uma balela que não faz ovo nenhum na receita vegana. Depois a gente fala sobre isso. Isso é um assunto para um outro vídeo, né? Mas, exatamente assim, eu comia linhaça assim muito de vez em quando. De vez de jogar fora a linhaça, de perder linhaça. Agora, depois que eu li esse livro, é assim, todos os dias, 2 colheres de chá eu como. Por quê? Eu tô na menopausa? Não. Tô longe ainda. Acho que ainda falta mais alguns anos. Pelo menos uns 5 anos para começar a minha menopausa, eu acho. Mas, qual é o detalhe? Cara, se faz tão bem. Olha só, faz bem para o intestino, para a próstata, para as articulações, para os hormônios, para a pele e para a circulação. Por que eu vou ficar adiando essa necessidade do meu corpo? Por que eu não vou... Aí eu comecei a criar formas. E aí, assim, tem jeito de você não sentir que o sabor da linhaça é desagradável. Não é agradável. Vou dizer para você, vou ser muito sincera, não é. No começo era torcendo o nariz mesmo para tomar aquela linhaça, e daí eu comia aquela linhaça, tudo ficava com gosto da linhaça, parece que a linhaça estava espalhada em tudo. Mas aos poucos eu fui domando a minha mente. Aos poucos eu fui colocando a linhaça em lugares onde não aparecia o sabor dela. Como assim, Drica? Por exemplo, se eu fiz um guacamole, eu vou colocar a linhaça lá dentro. Cara, o sabor do limão, do abacate, do sal, da potência do guacamole são muito maiores do que o sabor da linhaça. E aí eu coloquei ali a farinha de linhaça, ninguém nem percebeu. Eu enganei a minha mente. Eu enganei quem estava comigo comendo. E todo mundo estava comendo linhaça, sabe? Onde mais que a gente pode colocar a linhaça? Se a gente vai fazer, por exemplo, eu acho que vocês sabem, né? Que tapioca é igual pão, né? Tapioca é igual pão branco. Ai, quando eu descobri isso foi uma decepção tão grande, porque, nossa, eu comia minha tapioca tão feliz, achando que tava, nossa, super fitness. Tapioca é igual pão branco. É farinha igual. A única diferença é que é sem glúten, né? E aí, como é que a gente faz? A Nutri sempre traz isso. Para comer tapioca, tem que misturar alguma coisa na tapioca, para você agregar fibra, porque aquilo lá não tem fibra nenhuma, é só farinha, né? É só o polvilho, farinha de mandioca, né? Então, você pode colocar a linhaça ali, na massa da tapioca, né? Agora, muito melhor do que tapioca é o que a gente faz dentro do Saudabilize, que a gente faz os wraps. E aí, isso eu queria até falar esse assunto aqui com vocês. No último vídeo que eu coloquei, que eu trouxe sobre a lentilha, muita gente, 3 pessoas comentaram ali. Foram os 3 únicos comentários do vídeo, eu tô brincando. Teve mais comentários. Mas foram 3 comentários que me chamaram a atenção. Que eram assim, os comentários diziam, fala sobre o grão de bico.
E a outra dizia assim, qual é a quantidade de proteína que a gente precisa comer por dia. E aí eu quero trazer muito sobre esse conceito aqui. Tá todo mundo muito apegado a esse conceito de proteína, né? A proteína, ela é importante sim para o nosso corpo. O livro fala, todos os nutricionistas falam, os médicos falam, porém, o que é mais importante para o nosso corpo, além da proteína, é todo o resto. Porque adianta eu só me entupir de proteína e não ter todo o resto para carregar a proteína dentro do corpo? Não adianta. Você tem que ter as outras, tem que consumir os outros alimentos, né? Então, a gente fica muito nessa paranoia da proteína. E aí, assim, quando a gente fala sobre uma leguminosa, estamos falando sobre a grande maioria delas, tá? Então, quando eu trouxe para vocês sobre a lentilha, essa parte, quando eu falei sobre a lentilha, já incluía todas as outras leguminosas. E é muito importante que a gente tenha uma alfabetização nutricional, que é uma coisa que eu não tinha também há pouco tempo atrás e que eu fui em busca de adquirir, de estudar e de entender o que é cada coisa, né? Então, quando eu estou falando de leguminosa, o que é leguminosa? Leguminosa é feijão, sim, grão de bico, lentilha, todo mundo que é dessa coisa, feijão moyashi, feijão azuki, feijão fradinho, todo mundo que é dessa mesma categoria de grãos, né? Então, ali a lentilha rosa, todas essas são leguminosas. As leguminosas a gente deve consumir, que é o que ele trouxe ali no livro, que eu trouxe no outro vídeo, o conceito sobre a leguminosa. Eu vou convidar você para voltar no outro vídeo e assistir sobre o que eu falo sobre as leguminosas ali e como utilizar elas de uma forma mais fácil na sua vida. E aí, não basta a gente consumir as leguminosas. A gente tem que prestar muita atenção em qual é a leguminosa que a gente está escolhendo e como é a forma que a gente está comendo. Como assim, Drica? Vai lá no Google e coloca quantos gramas de proteína tem uma xícara de grão de bico cozido. Você vai descobrir que ele tem 14 a 15 gramas de proteína. 14 a 15 gramas, uma xícara! Cara, não é nada! Não é nada de proteína, é muito pouco! Sabe que 100 gramas de aveia tem esse mesmo tanto de proteína? Você acredita? 100 gramas de aveia. Quanto é mais fácil comer 100 gramas de aveia do que uma xícara de... Eu acho. Eu acho. Porque 100 gramas de aveia eu posso comer na granola, eu posso fazer uma aveia amanhecida, eu posso fazer várias coisas para comer aquela aveia muito mais fácil do que eu comer uma xícara. Para mim, uma xícara de grão de bico é algo assim... Já é muito difícil de eu conseguir comer uma xícara inteira de grão de bico em uma refeição. Imagina que o meu corpo, precisa de uma média de 60 gramas de proteína. Você imagina, eu precisaria consumir 4 xícaras de grãos de bico. Se uma já é difícil, imagina 4, sabe? Quase impossível atingir essa meta de comer. Então, com grão de bico, a gente nunca vai atingir a meta de proteína. Isso já é uma coisa que tem que estar muito clara para todo mundo. Então, quando eu vi isso, eu comecei a diversificar, né? E aí foi aí que eu criei os wraps. Fui de novo, né? Você tá vendo que eu joguei o fio lá na frente, tô voltando. Tô voltando, calma que eu tô voltando. E aí eu criei os wraps, tá? Então, esses wraps, eles são só o quê? É a leguminosa e água. Ou o grão e água. Então tem de quinoa e água. Não leva nenhum tipo de farinha. Tudo totalmente sem glúten, sem ovo, sem nenhum ovinho, sem nada, tá? Então vegano, sem glúten, super rico em proteína, super rico em fibra, maravilhosos esses wraps. E se você quer, então, saber essas receitas, você já sabe aonde que você encontra, né? Não tá aqui no YouTube, você não vai encontrar essas receitas na internet. Por quê, Drica? Porque fui eu que criei, porque fui eu que inventei. Não tem, não é que eu tirei de alguma receita, eu copiei de alguém, não, eu inventei essas receitas. Pela necessidade de proteína que eu estou trazendo para você. E aí, eu ia falar o quê? Que é muito fácil você colocar a farinha de linhaça, né, a linhaça triturada dentro desses wraps. Mais ainda fácil. E desses wraps, você pode fazer o wrap, que você pode usar ele no lugar da tapioca, que eu estava falando para vocês, que é infinitamente mais rico que uma tapioca, né, que é um pão branco, igual um pão branco. Então você pode fazer ele no lugar da tapioca, comer ali no seu café da manhã, colocar ele com recheiozinho delicioso, com abacate, com tomatinho. Ou você pode ainda cortar ele e fazer Doritos. Gente, é sério. É sério. Eu inventei essa receita de Doritos para dentro do Saudabilize. É só a gente cortar esses wraps, temperar, né? E colocar na air fryer. Maravilhoso. O que mais?
a gente pode usar ele como se fosse uma panqueca, né? Então chega a história de fazer panqueca de farinha de trigo. Faz uma panqueca, coloca com legumes e um molhinho. Deus, você está garantindo a sua carga de proteína dentro de uma panqueca. Que coisa linda! Então existem infinitas possibilidades para você usar esses wraps. Você pode usar como se fosse um crepe também. Ah, então eu vou fazer um crepe Suzette. Pode fazer um crepe para comer com sorvete, um crepe doce. Coloca a proteína ali. Coloca, esses wraps eles são super coringa. A gente faz de quinoa, a gente faz de trigo sarraceno, a gente faz de lentilha, a gente faz de grão de bico, a gente faz de feijão moyashi, a gente faz de lentilha rosa, gente, de feijão fradinho. É uma infinidade de wraps que tem ali dentro do Saudabilize. Drica, como é que eu tenho acesso a essas receitas de dentro do Saudabilize? Só hoje, nosso modelo atual, só entrando dentro do Saudabilize mesmo, fazendo uma assinatura ou semestral ou anual, você consegue ter acesso. E dentro do Saudabilize não é só as receitas, eu quero deixar bem claro isso. Tudo que eu estou compartilhando aqui com vocês, isso aqui é resultado de um ano dentro do Saudabilize, que eu aprendi, que eu falo sobre essa alfabetização nutricional. A gente tem encontros com a nossa nutricionista uma vez por semana. Você pode perguntar tudo que você quiser para ela. A gente tem leitura, a gente já terminou a leitura desse livro, que eu já falei para vocês, estamos lendo outro, já estamos no terceiro livro. Todos os dias, 15 minutos de leitura. E uma vez por semana a gente se reúne para fazer o resumo, né? Eu faço um resumo do que foi lido e aí a gente compartilha muitas informações. Uma vez por mês a gente tem um aulão. O aulão desse mês é exatamente sobre isso que eu estava falando para vocês, por isso que esse assunto também está muito na minha cabeça, é sobre os wraps, porque eu percebi que mesmo tendo as receitas ali, muitas delas tinham dificuldade de colocar esses wraps no dia a dia, na alimentação. O que é que eu fiz? Uma aula especialmente sobre isso, em que eu vou falar, vou passar por todos os tipos de wrap que a gente tem dentro da plataforma e vou explicar cada um deles e qual é o processo, como é que elas devem fazer, aí como é que ela faz para congelar, como é que ela faz para descongelar, né? Todos esses detalhes, que são detalhes que às vezes não vêm dentro da receita, né? Você assiste a receita ali, você aprendeu a fazer aquela receita, muito legal aquela receita, mas e aí no meu dia a dia? Eu posso congelar? Eu posso descongelar? Ai, quanto tempo dura? Ai, sabe? São muitas as dúvidas que surgem quando você conhece uma receita nova. Não é isso? E ali, além de tudo isso que eu já falei para vocês que tem no Saudabilize, tem o meu suporte. Então, elas sempre podem me mandar mensagem, sempre que elas tiverem uma dúvida. Então eu tô ali com a minha panela na frente, não sei, tô insegura, será que esse é o ponto? Bate uma foto, faz um vídeo e manda no grupo. Manda ali para mim. Tem um grupo que é só pergunte para a Drica, que ali elas trazem todas as dúvidas que elas têm. Isso acontece muito o quê? Na feira. Vai tá passando na feira, ela vê um ingrediente novo, ela fala: "Nossa, será que como é que cozinha essa couve-flor roxa? Vou mandar uma foto para a Drica para ela me contar". É assim que funciona, sabe? Então, é muito diferente de ser um curso online, anos-luz de ser um curso online, porque eu estou muito presente. Tem todas as receitas gravadas, fáceis e práticas para vocês. Tem novo vídeo e novo conhecimento toda semana, uma vez por mês, uma reciclagem como essa, um aulão como esse. E mais outras mulheres, muitas mulheres, olhando nessa mesma direção, né? Nós somos, eu digo com muito orgulho, com a boca cheia, que nós somos a comunidade mais longeva dessa internet, porque estamos olhando para isso, estamos estudando, estamos caminhando nessa direção. O livro que a gente está lendo agora chama-se Outlive. E aí no Outlive ele traz muito sobre isso, sobre que tipo, a gente deve buscar conhecimentos e tentar entender. Porque é muito fácil você pegar um exame de sangue, olhar o exame de sangue lá, olhar as referências ali embaixo e você acha que você é médico, né? Ou você joga no chat GPT. Ai, chat, vem cá, me fala. Essas taxas de glicose no sangue estão ok? Essa aqui, como é que tá a minha B12? Sabe? E aí eu tenho um exemplo até de uma amiga que contou essa história. Ela sempre fazia os exames de sangue, ela olhava a taxa de B12, o dela estava sempre no mínimo ali. Mas ela, tá no mínimo, tá dentro, sabe? Depois de 3 anos, ela resolveu levar esse exame para algum médico consultar, para algum médico olhar. A médica olhou e falou: pelo amor de Deus, você precisa suplementar esse B12 para ontem. E ela estava com sintomas de depressão, ela estava com sintomas de queda de cabelo, e tudo isso era consequência da B12. Mais para frente, nós lemos no livro, aqui, depois de ter tido essa conversa com ela, mais para frente, já estou atualizando. Mas
Depois que ela teve essa conversa, eu tive essa conversa com ela, a gente leu aqui no livro sobre a relação, a correlação entre a deficiência de B12 e Alzheimer e deficiências neurológicas. Então, ao longo do tempo, isso vai causando uma deterioração no seu cérebro. Então, B12 é uma coisa que é uma vitamina que não é que a gente tem que suplementar de vez em quando, não. É sempre. É sempre. Ah, eu vou esperar fazer o exame para ver que eu tenho. Não, se você já sabe que sua alimentação não tem B12, que a gente não come, que não tem B12 no nosso solo, que o nosso solo está podre de B12 por conta do tanto de contaminação, por tanto de agrotóxico, você já sabe que o nosso solo não está rico. Então, mesmo comendo carne, suplementa B12. Não tem por que não suplementar. Né? Vai lá, faz o exame, vai numa nutricionista, no médico e fala, eu quero uma suplementação de B12. Eu não quero correr o risco de uma B12, uma deficiência de B12, virar um Alzheimer no meu cérebro. Tá? Aí é uma escolha de cada um. É uma escolha de cada um. Eu tô nesse caminho, dentro do Saudabilize, a gente tá nesse caminho de fazer esse autoestudo. E aí, cada vez que a gente vai lendo algo, vai caindo uma ficha dentro da gente, vai vindo uma parte da consciência. Sabe? E aí a gente aos poucos vai então ali caindo as fichas. Foi assim com a linhaça. Eu comecei a ler as primeiras páginas aqui, tinha linhaça, 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 linhaça. E aí ainda assim eu não inseri a linhaça na minha vida. Eu acabei o livro sem ter inserido a linhaça na minha vida. É o que eu falo para vocês do poder do resumo, né? Aí tá. Quando eu fui fazer o resumo, eu falei, meu Deus, agora que eu tô prestando atenção na quantidade de vezes que aparece a linhaça aqui. E aí você vai olhar onde que tá a linhaça mesmo. Porque quando você lê lá, osteoartrite é bom. Ah, beleza, mas eu não tenho osteoartrite. Ah, menopausa. Ah, tá, mas eu não tô na menopausa. Putz. Mas isso aqui é uma coisa de a gente fazer um consumo diário para prevenir. Entendeu? Você tá me entendendo? Isso aqui é... Agora a gente está lendo esse outro livro ali, o Outlive. O Outlive, ele fala sobre existir uma medicina 2.0 e uma medicina 3.0. Ele traz que na medicina 2.0... a gente já trata depois que a doença já está instaurada. Na medicina 3.0, que é a que ele defende, a gente começa a tratar antes da doença ser instaurada, ou seja, na prevenção. E é aí que eu comecei com a linhaça todo dia. Mas aí, amor, assim, ó, é 21 dias. Eu precisei me forçar por 21 dias. Colocando a linhaça dentro do guacamole, colocando a linhaça no wrap, colocando a linhaça até no suco verde, eu cheguei a colocar a linhaça. Mas no suco verde fica bem ruim. Eu adoro meu suco verde sem linhaça. Enfim, cada um vai estabelecendo ali uma forma de colocar dentro da sua vida, né? Mas a verdade é que a gente tem que consumir a linhaça. Não tem outro jeito, tá? Temos que consumir a linhaça. Só queria falar mais um detalhe antes de encerrar esse vídeo, que quem quer, encontra uma maneira. Quem não quer, encontra uma desculpa. Eu espero você no Saudabilize. Chega de desculpas. Eu estou esperando você dentro do Saudabilize para receber todo o meu suporte, para a gente estudar juntas sobre longevidade, para caírem as nossas fichas juntas e a gente construir um futuro mais saudável para todas nós, tá? Estou falando no feminino porque o Saudabilize é um programa exclusivo para mulheres. O nosso corpo é bem diferente do corpo dos homens. E quase ninguém faz essa distinção. Nós fazemos. Nós só falamos com mulheres e para mulheres. Dentro do Saudabilize só trabalham mulheres para mulheres, tá? Então, essa é a troca também, que é muito gostosa. Quando a gente faz uma viagem, quando a gente tem o Saudabilize Experience, que esse ano nós vamos para a Amazônia, né? A gente só faz entre mulheres. Sempre só mulheres, tá? Então, se você quer o resumo do livro com essa tabela maravilhosa, o link está na descrição do vídeo. Esse curso está dentro da Hotmart. Eu tirei ele de dentro do Saudabilize e coloquei ele na Hotmart exclusivamente para você poder ter acesso por um valor ridículo de R$ 97,00, mais barato que o livro, inclusive. E agora, se você não, Drica, eu já quero mergulhar de cabeça. Porque, sim, só um detalhe. Esse curso, ele tá dentro do Saudabilize ainda. Quando você entra no Saudabilize de hoje, você consegue ter acesso a ele também. Então, você pode escolher hoje. Ó, eu quero escolher só começar pelo curso. Tudo bem, começa pelo curso. Drica, não, eu já sei que eu quero esse curso e eu quero mais o seu suporte. Então, vem pro Saudabilize, amor. Não tem mais
conversa. Vem, me manda uma mensagem. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem um link para você falar direto com a Cris, que é a minha assistente. Ela vai agendar um horário com você, vai te ligar, vai te explicar como funciona o Saudabilize, quais são as formas de você entrar, que existem hoje. Temos plano semestral, temos plano anual, tá? E aí ela vai te explicar tudo, como fazer parte e quais... E aí você vem. Você vem, que eu estou te esperando de braços abertos. Eu e todas as outras Saudabilindas, que são incríveis. Só tem mulheres incríveis aqui nessa plataforma. É maravilhoso. Bom, então é isso. Agora o que eu quero? Se você ficou até aqui, meu Deus, que vídeo longo! Me conta qual que é o próximo ingrediente que você quer me ver falar nesses vídeos aqui, falando sobre os ingredientes desse tabelão maravilhoso que veio dessa leitura incrível de Comer para Não Envelhecer. Beijo! Até semana que vem.